Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde a todos os guineenses. Boa tarde aqui do Brasil, que eu sei que nesse momento, pela diferença de horário, pelo fuso horário, então já são 4 horas da tarde lá na Guiné-Bissau. Meio da tarde, quase escurecendo. Daqui a pouco. Eu aproveito esse momento aqui para dirigir a mensagem a todos os guineenses na pessoa do presidente da República da Guiné-Bissau, Umaru Sissoco Embalo. Dizer para todos os guineenses que eu, cá, na diáspora, apesar de bastante tempo fora da Guiné-Bissau, mas eu sinto a cada dia que eu estou vivendo na Guiné-Bissau. Eu sinto as mesmas emoções que os guineenses que vivem no dia a dia na Guiné-Bissau sentem. Eu compartilho as mesmas alegrias, as mesmas tristezas, as mesmas emoções carregadas no dia a dia, com todos os meus irmãos na Guiné-Bissau. Mas eu quero, neste momento, dizer a todos vocês que devemos confiar no projeto que nesse momento está sendo desenvolvido em prol do bem-estar da Guiné-Bissau e do seu povo. Nós não vamos querer que no interregno de 47 anos da independência, entre certezas e incertezas, de um dia podermos dizer graças a Deus nós tivemos a nossa independência e nós estamos vendo o progresso chegando a cada dia. Nós não vamos querer de que esse progresso que nós almejamos a cada dia esteja seguindo num passo acelerado. É impossível. Existem muitas coisas para fazer, pouco a pouco. Agora, nesse momento que nós temos uma nova república, uma nova gestão, com vontade de fazer e de chegar a esse progresso almejado, nós devemos respeitar, nós devemos agradecer a Deus e nós devemos apoiar a toda a equipe governamental para se chegar a esse progresso almejado, a esse bem-estar que nós desejamos para o povo da Guiné-Bissau. Então, é nessa base que eu chamo a vocês para fazermos uma reflexão sobre esse tempo passado que eu acabei de citar, 47 anos de independência. Nós já fomos apelidados, o nosso país, a nossa nação já foi apelidado de todos os nomes. Narco-estado, estado inviável, né? Um país instável, um país em que os presidentes eleitos não terminam o mandato. Graças a Deus, nós contrariamos todas essas previsões ou essas, forma, digamos, de tratar o nosso país com o governo de José Mário Vaz. Entre sobressaltos acontecidos com a troca de governo durante o mandato dele, mas conseguiu uma coisa: garantir a estabilidade social, política e territorial da Guiné-Bissau até o final do seu mandato. A partir do momento que nós demonstramos ao mundo, de que nós somos um povo com ideias bem claras, sabendo o que quer, e fomos às urnas, elegemos um presidente da República, então vamos acompanhar o projeto desse presidente da República e ajudar o desenvolver desse projeto, para que a gente possa
atingir aquele fim almejado que é o progresso e desenvolvimento do nosso país, a Guiné-Bissau. Só com o trabalho, com o sacrifício, mas com a vontade, né, militante, é que poderemos chegar lá. Todos vão ter que trabalhar. É o trabalho que constrói a riqueza de uma nação. Fomos dito isso há mais de 200 anos atrás por um grande economista clássico inglês chamado Adam Smith. Na teoria clássica desse grande economista, teoria clássica do valor, ele nos ensina que é o trabalho que determina o valor. A conjunção desse valor criado pelo trabalho é que vai construir a riqueza, ou constituir a riqueza de uma nação. E que entre as pessoas que contribuem para gerar essa riqueza, tem que existir o que é um equilíbrio sempre, um consenso que é buscado entre eles. Pode ser através de cada um fazer o seu esforço para melhorar a sua vida, ou melhorar o seu trabalho, ou através de um consenso que vem, ou que é construído entre a consciência de cada um, em termos de se chegar a um equilíbrio no negócio. Ele chama isso de mão invisível, mas podemos ver isso para caso da Guiné-Bissau, de todos os países envolvidos, que são os nossos esforços. A imitação do esforço melhorado dos outros é que vai fazer com que todos nós melhoremos o nosso esforço e nos sentimos felizes e sermos capazes de construir aquela riqueza desejada para a nossa nação. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Na medida que cada um faz o esforço para trabalhar e melhorar a sua vida, e todos verem que o esforço daquele indivíduo deu um resultado positivo, e então cada um também vai querer imitar para fazer esse esforço e se sentir melhor. Ao fim e ao cabo, todos vão acabar sendo melhor, todos vão acabar ficando melhor. Assim que eu entendo a mão invisível, aquele consenso, aquela força que vem dentro de nós, da nossa consciência, do nosso interior, para nos levar a esse progresso. Ontem, queríamos ou sonhamos ser um país grande, apesar do tamanho, mas país grande em termos de determinação. O primeiro presidente da República da Guiné-Bissau, um país livre, independente, camarada Luiz Severino de Almeida Cabral, dizia que a Guiné-Bissau, em termos de dimensão, é um país pequeno, mas em termos de determinação, é um país grande. Somos pequenininho no tamanho, mas grande na determinação, na coragem. Há 47 anos depois, veio um outro presidente mais jovem, dos mais jovens presidentes da Guiné-Bissau, que disse que não é um país pequeno. Todos nós somos grandes, porque nós somos determinados. Temos a vontade de fazer o nosso país crescer. É nessa perspectiva de que ele está trabalhando e trabalhou para fazer o nosso país chegar hoje num patamar que todos queríamos ver, que todos os países lusófonos almejam para os seus países. Presidir a CEDEAO, presidente em exercício da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Que Guiné-Bissau foi um estado, foi um país fundador. Em 1975, eu estava na Guiné-Bissau. Eu participei na primeira reunião que foi realizada nas alfândegas, independência das alfândegas, em que o diretor-geral era o Dr. Adelino Mano Keita. Estavam presentes o Dr. Leonel Vieira,
saudoso, falecido já, Dr. Boubacar Touré e mais outros, que nós estávamos tratando das questões relacionadas a livre trânsito de pessoas e mercadorias no Estado-membro. Como é que a Guiné-Bissau vai trabalhar para que isso, né, fosse possível entre os seus pares, CEDEAO. E hoje é uma realidade, a Guiné-Bissau faz parte da CEDEAO. E a Guiné-Bissau, hoje chegou a vez da Guiné-Bissau presidir, né, a CEDEAO por um ano. Chegou a vez do ministro do Negócio Estrangeiro presidir o Conselho dos Ministros da CEDEAO. Chegou a vez de um guineense ficar acima do Departamento da Auditoria Geral da CEDEAO. São 3 guineenses hoje em dia que estão à frente da CEDEAO, cuja presidência de comissão foi atribuída à Gâmbia. Mas para nós isso já é bastante. Então vamos trabalhar para isso, vamos chegar. Então a minha curta gravação deste vídeo que eu estou transmitindo para vocês é para desejar a todos, indistintamente, da religião que professa, da sua convicção política e filosófica, desejar a todos esses um bom Eid Mubarak. Eu poderia estar gravando isso na ocasião da Páscoa para desejar vamos chamar uma boa festa, uma boa Páscoa para todos os cristãos. Eu poderia estar também na ocasião do Natal, desejar boas festas a todos os cristãos. Como a todo dia também eu posso estar agradecendo a população da Guiné-Bissau, aquela parcela da população que é animista. Não é que adoram falsos deuses, não. Eles têm o entendimento e a visão de que no espírito dos antepassados está o Deus. Se esses antepassados, esse espírito estão mais próximo de Deus, então cabe a eles levar um recado de nós que estamos aqui na Terra para Deus. Pedir. É a religião que, além de adorar a natureza, mas ajuda a preservar a natureza. Tem um valor e respeito pela natureza. Então também pode ser considerado essa religião dos animistas como sendo uma religião que Deus mesmo permitiu, né, para que existisse na Terra. Então, por isso, vamos respeitar o próximo, amar o próximo como a nós mesmos. É a primeira frase. Vamos dizer, a primeira recomendação daquele que se chama Filho de Deus, Jesus Cristo, de que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E podemos levar isso mais ainda numa interpretação existencial, dizendo que quando você falar ame o seu próximo como a ti mesmo, você está referindo o próximo a você mesmo, o que está dentro de você, todas aquelas paixões ruins ou boas que você procura trabalhar todos os dias para você poder se sentir melhor e estar em equilíbrio. Estando em equilíbrio, você poderá conviver com o seu próximo, com os demais. Se você não se gosta, você não pode gostar dos outros. Para gostar dos outros, você tem que gostar de ti mesmo e ver os outros em ti como seu semelhante. Dar o respeito devido. Então, tudo eu acho que deve ser combatido. Na Guiné-Bissau, são esses aspectos da violência, da democracia, vou dizer democratura muscular, quer resolver tudo à base, digamos, de briga, à base de cisão, à base, digamos, de dominar o outro muscularmente, batendo, como eu posso dizer. Isso não. Vamos aprender a falar. Olhar para os olhos dos outros, do companheiro, entender o companheiro.
Só olhando por dentro dos olhos que você vai poder entender a reação, o sentimento daquele próximo naquele momento e saber como você aproximar, contornar suas paixões para poder se aproximar desse próximo, né? E chegar a um entendimento. Vamos procurar tirar aquela expressão eu, meu, teu, seu, e trabalhar para nós. No momento que nós passamos a ver a Guiné-Bissau como sendo um país nosso, tudo que está na Guiné-Bissau, que tem na Guiné-Bissau, tudo que se pode fazer na Guiné-Bissau para o progresso da Guiné-Bissau, tem que ser do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa, como que eu posso dizer, imitação de coisas boas que nós vimos acontecendo nos outros países. A Guiné-Bissau será um país próspero, será um país onde o bem-estar poderá ser implantado. Será um país de amor, onde todos possam se amar. Os nossos mais velhos, eles aprenderam isso com os nossos avós e bisavós. Assim que eles conseguiam se juntar, conviver, repartir pedaço de pão, pedaço de cola, que é um elemento, é um alimento de respeito que os muçulmanos usam. Fazem juramento através de cola. Demonstram a sua alegria e a irmandade através de divisão, repartir pedaço de cola para eles comerem. É a cola que se leva para juntar a família quando se pede mão de uma filha ou de um filho para o casamento. É essa mesma cola que se leva para dar nome a uma pessoa, a uma criança quando nasce. Os griots vão para lá cantando os feitos dos passados dos avós, coisas boas, para levar todo mundo a refletir de que a junção daquela família vai trazer coisas boas, em vez de dividir a família. Os nossos pais souberam se juntar, no sentido, digamos, se reunir para uma boa convivência. Por isso que se dizem tapada, vocês sabem que a tapada é cerca. Só os conhecidos, os parentes é que se juntam cerca, que se juntam tapado como divisa. De um quintal para outro quintal. E se você encontra isso, qualquer parte, qualquer canto da nossa Guiné. Se você chegar em Bafatá, no bairro de Caibará, você vai ver fulas e mancanhas juntando tapado, fulas e cristãos, vamos falar assim, assimilados, né? Mas que têm as suas origens étnicas, né, preservadas, que se juntam tapados. Nem Pilum, que o nosso grande músico Justino Delgado cantou República de Pilum, ali você vai ver Pilum de baixo, fulas, mancanhas, cabo-verdianos, manjacos, pepés, junto à mesma morança, tendo tapada de vinho. Nós temos Gan Sampaio, que é uma ilha dentro de Pilum Sintian. Nós falamos Pilum, porque todos falam Pilum de baixo, mas Pilum de baixo você tem que saber que é dividido através de uma avenida grande que sai de Chapa-Bissau até Santa Luzia. Do lado direito, depois da estrada que sai do Bombeiro até Capela de Pilum, tudo é Pilum de baixo. De baixo do Bombeiro. Do lado esquerdo é Pilum, chama-se Pilum de baixo, mas é Pilum Sintian, até Bancolém. É isso que eu aprendi, ouvi e também aprender e ter certeza de que é assim que se denomina. Ali no Pilum Sintian coabitam o mesmo espaço fulas, papéis, manjacos, mancanhas, mansuancá e cristãos de Jeba. Em Bancolém, sobretudo em Bancolém. Todos convivem dentro dessa harmonia. Quando os jovens guineenses se juntaram ao Amílcar Cabral, camarada Amílcar Cabral, eu chamo camarada,
porque compartilhou e dividiu o mesmo espaço, o mesmo sentimento e a mesma determinação durante 8 anos ou 9 anos de luta antes de ser assassinado. Então, por que não chamá-lo de camarada? É nosso camarada. Foi o homem que esteve à frente do destino da construção da nossa nação, de um homem guineense de Guiné-Bissau, que nós éramos Guiné Portuguesa. Quando se juntaram a ele para construir meios de alcançar nossa liberdade, a nossa independência, pensaram em que como juntar diferentes grupos étnicos ou então diferentes os camaradas de diferentes origens étnicas dentro do mesmo caldeirão. Foi ali que se construiu uma base sólida que veio dar a nossa independência, chamada a unidade e luta. Não podemos lutar se não formos unidos. A unidade foi a base da construção da nossa ascendência à independência. Por isso, eu digo a todos, vamos nos unir. Nós éramos unidos. Os nossos pais, os nossos avós éramos unidos. Cada um vivendo do seu lado, mas quando se encontravam, procuravam fazer o quê? Construir uma boa conversa, à base do entendimento e da aproximação. Se você for em Bulama, você chega dentro da vila de Bulama, chamamos Praça de Bulama, você vai encontrar pessoas de todas as origens étnicas vivendo dentro daquela praça. Todos acabaram se confundindo em assimilados, formando como que uma nova sociedade, uma nova classe social dentro da vila de Bulama. Se você for para o bairro de Telegra, que é um bairro construído para funcionários de Telegra, ou então funcionários públicos como Quinta Bijagó, você vai encontrar que fulas, mancanhas, descendentes de cristão de Jeba, morando lá. Ou são funcionários de administração do Conselho de Bulama, ou funcionário do Hospital de Bulama, ou de imprensa, ou são pescadores. Se você for para Gambiafada, você vai encontrar cabo-verdianos, descendentes de cabo-verdianos, mandingas, biafadas e mancanhas aí tudo. Cachucai, grande bairro do Cachucai. Se for para Xinjiang, você vai encontrar aqui fulas, mandingas, biafadas e cristãos de Jeba, seus descendentes. Aí bairro de Intachá, os papéis lá de Tabanca Nova, todos coabitando dentro daquele mesmo espaço, formando um caldeirão de raças. Se você for para Luanda, você vai encontrar fulas e mancanhas sentados lá junto, dividindo a mesma cerca. Portugal, atrás de Boca do Lobo, tinha uma grande, como chama, como que eu posso dizer, um grande povoado. Eu queria falar povoação, mas um grande povoado de fulas chamado Xinjiang. Xinjiangzinho. Ali que os fulas moravam. Na década de 30, foram entrando para Bulama e aí muitos migraram para Bissau, para as outras áreas aí, da nossa terra, e aquela tabanca, aquele povoado chamado Xinjiang acabou por desaparecer. Mas se você chegar lá, você vai ver o traçado das casas, você vai ver árvores de frutas que foram plantadas por esses fulas que moravam ali atrás de Boca do Lobo. Boca do Lobo, que é um grande povoado dos Mancanhas. Se você chega em Bissau, a mesma coisa, João Pepel, Bandim. Há muitos não sabem
que tem uma morança grande dos fulas aqui no meio do Bandim. Entre Bandim de cima e Caracol. Hoje, Kuntum, é um caldeirão misturado, que é perto do Bandim, ao lado do Bandim. Então, assim somos nós. E por que não podemos continuar sendo assim? E por que nós ainda insistimos em fazer essa divisão, mostrar, não, nós somos de praça, nós que fomos para a escola, e outros são de tabanca, então eles não foram para a escola, então se foram para a escola foram muito tarde, então não tem direito, não conhece nada, não só sabe. Não. O meu pai só tem que rudimentos de primeiras letras, como que a gente chamava, nem primeira classe aí. Sabia só assinar o seu nome dele. Mas ele leu o Alcorão. Dele eu aprendi muito. De tudo que eu posso utilizar hoje, em termos de conhecimento filosófico, em termos, digamos, de conhecimento esotérico, muitos devem entender o que é isso. Eu herdei dele. Passou para mim, trabalhei com ele. Então eu não posso dizer nunca que eu sou mais inteligente, conheço, como que chama, ciência, letras, aí tenho um conhecimento melhor que ele, minha cultura. Hoje eu sou formado em economia, sou graduado em economia, sou economista graduado pela Universidade Católica de Salvador, mestre em economia, em teoria econômica pela Universidade Federal da Bahia, que a minha dissertação foi sobre a Guiné-Bissau, sobre os efeitos de planos de estabilização da Guiné-Bissau de 1974 a 1978. Foi o primeiro plano que se fez aí com a ajuda do Banco Mundial, da área agrícola. O meu doutorado em Universidade Federal de Viçosa, de 1993 a 1997, fiz sobre a reforma agrária. E hoje sou imortal da Academia Brasileira de Ciências Econômicas desde 2004. Sou imortal da Academia Riachuelense de Letras, no estado de Sergipe, há um ano atrás. Sou professor associado da Universidade Federal de Mato Grosso, concursado. Então, eu estou no topo da universidade, grau doutor. Mas eu não posso dizer, nunca vou dizer que eu sou mais sábio, tenho mais conhecimento do que as pessoas que vivem na tabanca, mesmo aqui no Brasil, muito menos. Porque existe uma coisa que se chama saberes. Temos que compartilhar desses saberes, compartilhar esses saberes para poder chegar a um conhecimento que pode ser formal ou informal. Com a base disso que se constrói a sabedoria que todo homem procura. Então, vamos prestar atenção muito bem nisso. Eu não posso chegar lá na Guiné-Bissau e pensar que eu sou mais sábio do que todos os guineenses, que eu sou mais culto do que todos os guineenses. Isso não é verdade, não. Eu posso encontrar um simples homem mortal diante de mim, que eu posso dizer que eu sou imortal, como diz a ciência, e ele me dá ensinamento. Mesmo discutindo com ele a ciência da terra, ou ciência da natureza, ou ciência geográfica, ou qualquer outra coisa, ele, com base na sua experiência e vivência, no trato, no lidar com a natureza, ele pode me dar a lição, ele pode me ensinar. Então eu não posso dizer que eu sou mais sábio que ele. O que é que eu tenho que procurar fazer? Me aproximar a ele, aproveitar do seu conhecimento para eu poder consolidar o meu. É isso que é ser sábio, sabedoria. Então é isso que nós devemos trabalhar na Guiné-Bissau. Nós temos pessoas lá das tabancas que são sábias. Pessoas lá das tabancas que têm experiência, vasta experiência,
da vida e do trabalho. Por que nós não podemos juntar isso para trabalhar? A nossa terra, Guiné-Bissau, hoje, o nosso país, é um país riquíssimo, um país vasto, em termos de potencialidades. Eu não estou falando em termos de tamanho. Nós temos potencialidades hoje que a natureza nos dispõe. Nós temos rios perenes, Rio Jeba, Rio Curubal, sobretudo esses dois rios. Não temos Canjambari, que passa para Farinha e depois vai desaguar, se junta com um braço de mar lá do Rio Caxé, torna água salgada, mas para dentro é água doce. Que nós podemos aproveitar os cursos desse rio para fazer irrigação, produzir. Hoje se produz uva de melhor qualidade, uva de mesa, vinho, sumos diversos provenientes de uva e outro, maçã, pera, em terras secas, terras áridas, de barro vermelho, sobretudo aqui no Brasil, no Nordeste. Goiás, Perinópolis em Goiás, zona do Cerrado. Quando se fala Cerrado, é o que nós temos lá na Guiné-Bissau, que a gente chama de savana. Pode ser savana arbustiva ou savana arbórea, se quer Cerrado. Nós temos isso lá na Guiné. Todas as matas de Guiné-Bissau, de Bolama, tirando o sul, lá de Quina e Tombali, que são matas atlânticas, né? Mas o resto tudo é savana, cerrado. Pode se produzir. Então, com a ajuda, com o melhoramento da tecnologia, hoje você pode produzir aquelas frutas que antes, quando nós começamos a estudar na década de 60, que se diziam que só podiam ser produzidas nas regiões temperadas, nas terras mais frescas, mais frias, como falavam a metrópole, ou a partir de Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia para frente, que já tem um clima mediterrâneo, clima mais fresco, e a Europa, sul do Brasil. Mas hoje você pode produzir. Os judeus, israelitas, o povo judeu, o governo israelita mostrou que isso era possível. Então, através dessa tecnologia que foi aproveitada, foi assimilada e compartilhada, que surgiu isso. A maior plantações de frutas e vinhas aí no deserto, lá do Médio Oriente, foram os engenheiros agrônomos judeus, foi a tecnologia de Israel que mostrou ao mundo que podia se produzir em terras áridas melhores qualidades de frutas e até cereais, trigo, mas outro pode. É por isso que existe chamado pacotes tecnológicos para isso. Então, na Guiné-Bissau, talvez a gente não precise disso, porque mesmo nas zonas áridas, lá de Pirada, ou nos sertões lá da Guiné, como quem vai para Senegal, ou então no Cerrado da Guiné, tem água no subsolo, bastante, que pode fazer poço artesiano para irrigação. Nós podemos aproveitar o curso do Rio Jeba para irrigar e produzir toda aquela região de Gamamundo, que é Ganadu, né, Jeba, Bafatá, até Cuntuelo, né, aquele lado do Dandu, Curubal, praticamente todo o leste e sul da Guiné-Bissau. E o mesmo norte. Então, por que não aproveitamos essa potencialidade que nós temos e criar uma vocação para aproveitar? Nós podemos fazer isso. Criar uma potencialidade ou uma vocação para poder viabilizar essas potencialidades que nós temos na Guiné-Bissau. Podemos desenvolver um agronegócio. Quando se fala agronegócio, as pessoas pensam, é só produção de grãos. Não. Você pode desenvolver um agronegócio à base de produção de frutas. Você pode desenvolver um agronegócio à base de produção de grãos, de carne. O importante é que você entenda, para você ter um negócio na área agrícola e pecuária desenvolvida, é preciso você criar uma cadeia produtiva. Como diz cadeia, encadeamento. Que tem que ter entendimento que ninguém pode produzir tudo.
Você tem que ser parte do processo. Para ser parte do processo, você tem que produzir aquilo que você tem condições para produzir. Tenha vocação, porque essa tem uma potencialidade que se lhe apresenta naquele momento. Então você desenvolve uma vocação para produzir. Então quando você fala da cadeia produtiva e da agronegócio, você tem que pensar fornecedores de matéria-prima, grãos, sementes de grão, né? Vacinas, máquinas, equipamentos, sistema financeiro bancário, a disponibilidade de quem precisa para produzir, até chegar dentro da fazenda onde você vai produzir e também pensar de aquele produto, depois de terminado, não pode ficar aqui, tem que ser destinado para o mercado, para a mesa do consumidor. Aí surge uma outra parte da cadeia produtiva, distribuição. Então você tem cadeia que se desenvolve parte dos fornecedores, chamado a montante, ou dentro da linguagem brasileira fala-se antes da porteira da fazenda. Você tem a cadeia produtiva que se desenvolve dentro da fazenda. E tem a parte da cadeia que é desenvolvida após a porteira da fazenda, depois da porteira da fazenda, a jusante, que é a parte de distribuição. Fornecimento, produção e distribuição, que compõe a cadeia produtiva. Então, quando essas cadeias estejam integradas, produzindo uma cadeia de valor por cada etapa de produção, criando uma interdependência produtiva que cria uma cadeia de valor, deixando para cada setor, cada parte da cadeia, digamos, gerando renda e emprego, então o país ou aquele estado, aquela área, aquela região começa a se caminhar para a prosperidade, o seu progresso. Tá vendo? Você tem uma parte. Se todos virem que aquilo é uma boa coisa e começar também a fazer, aproveitando as potencialidades que tem, criando uma vocação também para se tornar feliz naquela área, então todos, ao fim e ao cabo, no conjunto, vão acabar se tornando felizes e a Guiné-Bissau que vai aproveitar. Isso também podemos chamar de mão invisível. A imitação boa, a emulação, o estímulo para se tornar melhor, ser melhor, ficar satisfeito. Temos que pensar nisso aí. Claro, aí me perguntam, onde é que sai o dinheiro para investir em tudo isso que você está falando? Eu podia dizer, não, o Guiné-Bissau pode, se confia e tem condições, tem homens preparados, que hoje a Guiné-Bissau tem quadros preparados. Vamos fazer com que esses quadros não se limitem a apenas cada um pegar o seu celular ou telemóvel, produzir uma matéria, vender para um partido político e ganhar o dinheiro para seu sustento. Isso é criar ócio. E não é ócio produtivo, não, no sentido domênico do termo. Esse é um ócio político. Você acaba se envolvendo depois em fofoca, em divisões como de pessoas, de povos, e até a perda de oportunidade, como está acontecendo isso. Não é isso, não. Mas aproveitar esses quadros que vieram se formar. No Brasil, na Europa, Portugal, França, Rússia, Ucrânia, temos quadros formados na Ucrânia naquela época, agrônomos, né? Ou engenheiros, economistas, bacharéis em direito, né, em educação, professores, colocar cada um dentro da sua cadeia para produzir e gerar o resultado. Então, se mostrarmos que somos capazes de fazer isso, haverá, né, ou então surgirão fundos, né? Ou então países com dinheiro suficiente, bastante lá para dizer, olha, então vamos pegar esse dinheiro e aproveitar para uma boa coisa e emprestar para a Guiné-Bissau, que vão nos pagar a médio e longo prazo, em vez de ficar aqui deitado. Nós podemos, através de ou então terem empresas ou países que querem produzir, não tem terras, ou então não tem oportunidade, potencialidade que a Guiné-Bissau tem, fazer uma parceria. Como existe hoje no Brasil. Tem China produzindo aqui, ou alugando fazendas aqui no Mato Grosso para produção.
A China está fazendo parceria com algumas indústrias aqui de fertilizantes para produzir, né, e dar uma sustentação da produção dos grãos em Mato Grosso ou no centro-oeste do Brasil, para viabilizar, porque a China é um grande comprador de grãos hoje. Soja, sobretudo, e carne. Cerca de 48% de toda a produção proveniente da parte da agricultura e pecuária, a China absorve. Outra parte de milho é Irã que compra. Okay? A Rússia comprava carne do Brasil. Hoje não compra, porque desenvolveu, aproveitou a potencialidade que tem, investiu em produtores internos, criou parceria público-privado lá, e eles hoje são grandes produtores de carne. Tem excedente na produção de carne que exportam para a Índia, para a China. Então, por isso a Rússia está bem. É um dos maiores produtores de grãos, junto com a Ucrânia, que abastece a Europa, o mundo. Essa briga entre os dois países aí criou um nervosismo no mundo. Todo mundo está ressentindo, até a África. O pão que nós comemos todo dia vem de trigo. Trigo vem daquela área. Podemos importar até trigo, reexportar e reimportar trigos de Portugal. Portugal faz uma reexportação do seu trigo, mas trigo excedente que comprou da Ucrânia ou então da Rússia. Onde é que vai comprar? Do Brasil, da Argentina? Não, compra de lá, que é mais perto. A Europa não tem terra suficiente para a produção agrícola. Então eles aproveitaram um pouco de terra que tem, desenvolver outro tipo de pacote tecnológico, você criar uma vocação para eles poderem se tornar autossuficientes em termos de produção de alimentos. A França, a Alemanha, Holanda, Espanha, são os maiores produtores hoje de alimentos que abastecem a Europa. A Inglaterra, sobretudo. Tem Turquia também. Okay? Então, nós vamos ver quais outros produtos que nós podemos desenvolver a partir dos minérios que nós temos, ou a partir daquela condição que o próprio subsolo nos fornece. Petróleo, não, ainda não se discutiu se tem petróleo ou não tem petróleo na Guiné-Bissau. Não se sabe. Que há estudos que foram feitos desde a década de 30 até coisa, pelas companhias petrolíferas americanas, que não revelaram, né, ou não deixaram relatório. Todos os países até hoje dizem, não, tem hidrocarbureto, mas não em escala comercial, então produção é prejuízo, vamos fazer coisa e tal. E o Senegal está explorando o petróleo, então não estamos na mesma bacia, não estamos na mesma plataforma continental. Como é que tem petróleo lá que o Senegal está começando a explorar agora, mas antes não explorava? Mauritânia vai explorar, e Guiné-Bissau não tem para explorar, não tem escala comercial. Vamos pensar nisso. Okay? Quem que pensava que hoje o Brasil tinha petróleo a mais de 4.000 metros de lâmina de água para o fundo do mar? Pré-sal, você ultrapassa 2, 3 ou 4 camadas de sal para chegar ao petróleo lá. Mas o Brasil tem uma reserva de pré-sal, né, muito grande, que dá para explorar, e o Brasil se torna autossuficiente em petróleo, como a Venezuela hoje, que é o segundo maior explorador de petróleo. Não exportador, mas explorador de petróleo do mundo. Tem petróleo que não acaba mais. Venezuela, que fica aqui acima do Brasil, fronteira com o Brasil, no norte. Podem dizer que nós não tem tecnologias para produzir, mas hoje Petrobras, que é a companhia petrolífera brasileira, que explora petróleo a mais de 2.000 metros, 2.000 a mais de 2.000 metros de petróleo de lâmina d'água, tem essa tecnologia para fazer. Mas podemos dizer também, lá na Guiné-Bissau não tem. Porque nós temos, segundo estudos que fizeram, a profundidade que vai de 400 até 2.000 metros, dependendo de diversos lugares, porque nós temos muito banco de areia no arquipélago de Ilha.
Tem tecnologias para poder fazer isso. Pode dizer, não tem dinheiro para investir na prospecção. Mas normalmente não se paga. O país faz uma espécie de contrato de risco com os países que têm tecnologia e depois aí se desenvolve-se um negócio de parceria com esse país e dão concessão para explorar petróleo. É assim que se faz. É o contrato de risco. Então tem que saber gerenciar esse contrato em benefício da Guiné-Bissau. Mas nós temos fosfato, que hoje é ouro branco, ou ouro amarelo, não sei qual é a cor do fosfato, né? Que existe. Então nós vimos com essa guerra, Rússia e Ucrânia, o quão importante é o fosfato hoje para a produção agrícola, a produção de alimentos no mundo. Desde 1960 que já se discutia sobre o problema de alimento no mundo. Aí foram resgatar aquela velha teoria, velha no bom sentido, do Malthus, Thomas Malthus, o economista clássico, que previa e mostrava preocupação de que enquanto a população estava crescendo em taxas geométricas, taxas multiplicadas praticamente, os alimentos cresciam em taxas geométricas. Em taxas aritméticas. A população cresce em taxas geométricas e os alimentos crescem, a produção em taxas aritméticas. Então, ou seja, a população cresce muito mais do que o crescimento da produção de alimento. Então não vai ter alimento para todo mundo. Então, como solucionar? Então um problema que surgiu foi equacionado de que, para dar solução, é que devia entrar com planejamento familiar, reduzir o número de filhos. A Europa fez isso e acabou se tornando um continente de população velha. Por isso que há muito tempo importou mais imigrantes para a mão de obra. Que hoje, se eles tiverem condições, vão ter que expulsar. Por que não estão querendo aceitar os imigrantes africanos que estão indo em busca de uma terra prometida, em busca de uma boa vida, no sentido do bem-estar, estão deixando morrer? Quantas pessoas que morreram ali em Melilla, mas o mundo ficou calado. As Nações Unidas, não, vamos investigar, o mundo ficou calado. Será que aquelas pessoas que morreram ali são menos importantes que as pessoas que estão morrendo em outras guerras ou estão na Ucrânia? Eu não estou dando razão. Não estou fazendo apologia de nenhum dos lados da guerra. Não estou dando razão para dizer, não, merece morrer porque estão fazendo. Não. Aí tem que ver quem está por trás desse conflito. Eles que devem ser responsabilizados. Porque eles que estão trazendo desgraça para o mundo. Desgraça para o mundo, porque se acontecer uma terceira guerra mundial, a Terra não sobrevive, muito menos a sua população. Okay? Bom. Então, hoje nós vimos que o fosfato é um produto muito importante. Pode-se produzir adubos. Através da engenharia química, pode-se produzir fertilizantes juntado com esses adubos. Dá para poder tornar terras mais férteis e aumentar a produtividade. Então, em 1965, se pensou, quando se introduziram primeiro pacotes tecnológicos, a tecnologia mecânica e a tecnologia química. Então, falaram do milagre de multiplicação de pães. Pensaram logo nisso. Realmente a tecnologia cresceu, alguns países se tornaram produtivos e grandes produtores, porque chegou-se à conclusão de que o país que conseguir ter maior excedente alimentar do mundo vai se tornar o país mais forte. Nós vimos que as duas outras guerras foram, a Alemanha perdeu por questão relacionada à logística, à alimentação também. Então o alimento aqui é a base da logística do mundo. Então é por isso, temos isso. Hoje não temos a África terra suficiente. Nós temos aqui, né, pouco pedaço, mas terras que podem ser produtivas. E gerar riqueza para a nação, gerar riqueza para o país. Então nós podemos
em parceria, como é uma exploração que, ainda que nós possamos dizer para nível de Guiné-Bissau, o investimento é grande, mas para alguns outros países, como o Brasil, é um investimento de médio porte. Então, facilmente poderá conseguir uma parceria com outros países. Não me chamando o nome significa que tem Canadá, que é um grande produtor de fertilizantes, a Rússia, grande produtor de fertilizantes, o Marrocos, outros países, Índia, Brasil, fazer uma parceria para produzir. Então, o dinheiro que entra, o ganho que entra com a produção e venda da coisa, poderá financiar outras potencialidades a serem descobertas, né, e trabalhadas para gerar renda para a Guiné-Bissau. Poderá financiar a produção agrícola da Guiné-Bissau. Se o petróleo que for descoberto e começar a ser a sua comercialização, a exploração em escala comercial, melhor ainda para a Guiné-Bissau. Então nós temos condições. Nós temos potencialidade para desenvolver o nosso país. É só criar vocação. Vocação nada mais, nada menos do que oportunidades que nós devemos que criar ou verificar em cada uma das etapas, em cada uma das regiões, em cada uma das situações, para a gente desenvolver aquela potencialidade que nós estamos verificando naquele momento. É que nem você pegar, fazer uma análise, chamada análise SWOT, um estudo, onde você vai ver os pontos fracos, os pontos fortes da Guiné-Bissau, pontos fracos da Guiné-Bissau, ver dentro de pontos fortes quais são as oportunidades e do ponto fraco quais são as ameaças, e trabalhar isso em termos de matriz. Vai chegar uma solução para a Guiné-Bissau. Então isso, eu posso dizer para você, é a missão só para o Ministério da Economia e Integração. É a missão só para o Ministério de Indústria. É a missão só para o Ministério de Recursos Naturais. É a missão só para o Ministério da Agricultura. Não. Esses ministérios devem trabalhar integrados. Pensar na criação de uma cadeia produtiva integradas com a participação, mesmo que seja direta e indireta, de cada ministério. O Ministério da Economia e Integração tem uma grande missão para planejar, ou pelo menos para fazer uma espécie de descoberta das potencialidades que tem a Guiné-Bissau, ver como é que essas potencialidades podem ser trabalhadas em termos de vocacionais e ver em cada etapa ou em cada vocação que se pretende trabalhar quais órgãos diretos que podem colaborar ou indiretamente criar essa parceria. Não podemos pensar, desenvolver uma região, por exemplo, região Blama, Bijagoso, região de Quinara, região de Tombali, sem pensar nas parcerias, na integração de órgãos, departamentos dentro do governo da Guiné-Bissau. Porque quando eu penso em desenvolver agricultura, logo eu vou pensar em água. Aí vou procurar quem? Para me ajudar a fazer pesquisa, ver quantidade disponível, como é que pode ser usado esse recurso. O Ministério dos Recursos Naturais está ligado à água, a minas, essas coisas. Aí eu vou chegar à conclusão de que eu preciso de fertilizantes para poder gerar produtividade, mesmo que seja na bolanha com água, mas para aquela planta, o arroz que vai se desenvolver, tenha potencialidade e tenha, como que eu posso dizer, vitalidade em termos de elementos que precisa de absorver para poder gerar arroz, grão de arroz, né, em grande quantidade em pequenas áreas, eu vou chegar à conclusão que eu preciso de adubos ou fertilizantes. Mas temos que importar, não temos dinheiro para importar. Será que não existe uma forma natural dentro do conhecimento, né, para gerar, para trabalhar isso? Vamos procurar quem? Procurar o Ministério dos Recursos Naturais.
Mas mesmo assim, mas água, só pela tecnologia mecânica tradicional, não dá para puxar essa água para fazer. Vamos precisar de quê? É para trabalhar com o Ministério de Energia, força motriz, barragem, como aproveitar aquela hidrelétrica que nós estamos compartilhando dentro da bacia de Gâmbia, a nossa parte para gerar energia, sem a eletrificação rural, sem a energia no campo, não é possível aumentar a produção, não é possível fazer com que o produtor ganhe ou agregue o valor no seu produto, se não tiver condições de transformar esse produto. Em vez de eu vender apenas coco de caju, semente de caju, castanha de caju bruto, que não vai agregar valor, vou ganhar pouco, porque é um preço que já é determinado no mercado internacional. Quanto vão pagar por cada tonelada de castanha de caju bruto? Mas se eu tiver condições, através de tecnologia fácil, com energia, né, torrar castanha bruta e tirar semente lá dentro, que é a castanha já amêndoa, torrar essa amêndoa e para fim começar a vender para bares, restaurantes, na feira, eu não vou poder ganhar nada, não vou poder. Porque se eu vendo, o exemplo que eu estou dando, se eu vendo 50 centavos de franco CFA a cada quilo de castanha de caju bruto, se eu mesmo transformar uma parte dessa castanha de caju, né, e vender castanha torrada, processada industrialmente, ainda que artesanalmente, eu não vou poder sair desses 50 centavos de franco CFA que eu estou preso. Mas se eu conseguir fazer isso, eu posso vender por um franco CFA ou por um franco e 50 centavos CFA. Agreguei valor, ganhei a diferença de R$1, ou de 1 centavo, ou de um franco CFA. E eu posso também pensar no chamado complexo de caju. Como é complexo de caju? O que eu posso retirar? Que outros subprodutos que me dá ganho, dá dinheiro que eu posso retirar do caju? De caju eu posso tirar o sumo de caju, aí que no Brasil a gente fala suco, para vender, engarrafar e vender para as pessoas. A população muçulmana vai dizer, Yarama, obrigado. Eu posso desse sumo de caju destilar e fazer uma bebida destilada, tipo, como se você estivesse tomando uma groselha, diluir na água e tomar. A população muçulmana, o que não bebe, até protestante, cristãos que não usam álcool, vão dizer, muito obrigado. Eu posso pegar essa polpa de caju e fazer fruta cristalizada. Então, de caju só, cajueiro, quando eu tiro a fruta, eu posso fazer compota, posso fazer fruta cristalizada, posso extrair sumo, e desse sumo posso fazer cajuína, que é um sumo destilado, e eu posso pegar castanha de caju e transformar. Então eu tenho um complexo industrial de caju, chama-se complexo de caju. E desse complexo eu posso criar uma cadeia produtiva entre quem vai me fornecer caju, se a minha horta não produz caju suficiente para eu transformar, entre os bancos que vão me emprestar dinheiro para viabilizar o comércio no lado de compra de caju que eu preciso, do trabalhador que eu vou pagar. Claro que eu vou pagar depois o banco com juros e correções monetárias, né, parte do dinheiro que me emprestou. Aí eu preciso de desenvolvimento do sistema de transporte, que não sou eu que vou desenvolver, mas tem que ter o quê? Uma empresa de transporte já especializada para transportar frutas condicionadas para não estragar, porque fruta como que chama, um produto, uma mercadoria perecível que estraga com facilidade. Ainda bem é colhida na época quente, na Guiné-Bissau, ou na época da chuva. Eu posso ter uma companhia de transporte especializada em já transportar mercadoria ou produto pronto para o mercado interno e mercado externo. Então, serviço de transporte tem que estar desenvolvido, acondicionado para essa situação. Tá vendo? Já criei uma ponta ou uma etapa de cadeia dentro da cadeia produtiva dos fornecedores ainda.
aqueles que vão me levar sistema de transporte para me levar fosfatos, adubos, mais outro que eu preciso, transportar gasolina e tal. Então eu tenho já transporte, tenho serviço bancário, tenho fornecedores de matéria-prima, né? Tenho técnicos especializados, técnicos agrícolas, ou então de uma empresa particular que vão me dar assistência a pagar. Se for na área pecuária, eu tenho que ver como melhorar o plantel do meu rebanho. Ainda hoje eu estava vendo aí, ontem, né, um programa do Globo Rural que eu gosto muito, eu vi um touro Nelore. Nelore é cruzamento de espécie natural brasileiro e mais zebu indiano. Cria uma raça Nelore para carne. Hoje está misturado também, cria para leite, que chega a ter uma produtividade de 30 e tantos litros de leite por vaca lactação dia. Foi leiloado por 8 milhões de reais. 8 milhões de reais. Quanto que isso seria em franco CFA? Se vocês quiserem, já façam uma conversão de 5,25 por dólar e ver quanto é que dá 8 milhões em dólar e transformar isso para converter isso para franco CFA, você vai saber quanto é que dá. Mas eu disse, poxa, e a minha mulher me falou, não, o problema não é o boi em si, a vaca nesse caso, leiteira em si, mas é por causa do embrião que consegue gerar, fertilizar. Então, existem empresas que já trabalham fertilizantes nessa área para poder vender, embrião, né? Sêmens, para vender para os grandes produtores rurais. Aproveita. Cada vaca daquela aí pode gerar cerca de 60 embriões. Para cada cria dentro daquela espécie produtiva, você vende por 300 mil reais. Então pega 300 e divide por 5, veja quanto é que dá. 60 mil dólares. 60 mil dólares. Transforma isso aí em franco CFA, veja quanto é que dá. Então pega aqueles 60 embriões e vender por 300 mil. Quanto é que vai dar? Por ano. É o lucro que você, produtor rural, tem por ano. Então logo vai ter o quê? Vai ter uma empresa agropecuária, ou então zootecnista, ou empresa lá de veterinária, que é especializada em fazer fertilização in vitro para as vacas poderem produzir mais vezes. Levando que o ciclo de produção de vaca, que é quase 9 meses, produtiva, que pode produzir 4 bezerros, dependendo da tecnologia. Okay? Então, veja isso, essa parte. Você pode aproveitar também leite. De outro lado, pode ter empresas interessadas em comprar leite in natura para transformar em quê? Em leite dormido, que a gente come leite coalhado, que eu posso dizer em português, né? Na Guiné-Bissau. Logo que os produtores rurais lá do interior, Fulas e mais outros, falam, muito obrigado, porque leite dormido, eu lembro lá na Guiné-Bissau, a gente pegava e fazia isso com pão e açúcar, comíamos, café da manhã, pronto para você ir trabalhar. Okay? Ou você ferver e beber. Colocar no moninho, colocar pipache não, mamberé, como é que falam, ou cunchuro, leite. Tomar é substância, tem substância, né? Nutre. Ou transforma, fazer queijo, iogurte. Existe tecnologia para isso, vender para as pessoas. Se a população de Guiné-Bissau não está acostumada em comer queijo, então coisa, pode vender para Senegal, Guiné-Conakry, mercados regionais. O produtor rural pode aproveitar os lumos que nós temos, que são feiras, né, de cada cidade, que faziam feiras, tradicionais que faziam, mas hoje foram cidade, lumo, para vender suas vacas, vender leite, vender qualquer outro produto para você. Olha a quantidade de raízes e tubérculos que se produzem hoje na Guiné. Quando você chega na feira de Bantanhan, lá em Bambadinca, dá para vender. Ou então, logo pode ter
um produtor ou um empresário visionário vai lá, eu posso chegar aqui, ver quanto é que dá para eu conseguir investir numa pequena fábrica familiar de geleias e compotas e vender, porque já pesquisou o mercado e sabe que quem é que não vai querer pegar a geleia com licença, feita de batata ou mandioca e passar no pão com o café da manhã? Quem é que não vai querer aproveitar leite de vaca para tirar nata e fazer manteiga de garrafa, que é muito coisa, essa manteiga é muito boa para a alimentação? Pode cozinhar, usar na cozinha. Ou então manteiga natural, manteiga, como se chama, animal, para botar no pão, fazer bolo, fazer uma coisa. Ou então aproveitar da nossa mancara, amendoim que nós temos lá e outra coisa, ou até o nosso chabel, né, caroço de xamém, para fazer produção de margarina vegetal, que é usado muito na cozinha e também na confecção de bolos e tortas. Essa é a visão para fazer isso aí. O nosso pescado, em vez da gente se preocupar em pescar no canoa e levar para vender lá para estrangeiro, nosso camarão, coisa assim, porque aí você está vendendo em estado natural, é bruto, não agrega valor. Se você, por exemplo, vir um visionário, bom, tudo bem, esse pescador não tem, mas eu vou fazer uma associação, uma cooperativa de pescadores locais na ilha de Bijagós e Bolama. Pode ser qualquer projeto que vocês deram o nome. Até de uma empresa que eu tinha feito uma análise sobre o projeto que podia ser desenvolvido nessa parte chamada Tembamco. Que depois disseram, não, que o projeto foi, como que chama, da dimensão que não dá para eles, não sei como é. Ah, mas você reduz a capacidade. O projeto foi feito que é uma coisa que não tem nenhuma complicação, não tem nenhuma dificuldade tecnológica para aproveitar. É artesanal. É só você criar o que é uma associação, uma cooperativa de produtores. Não, se eles aproveitaram esse projeto para interesse de dizer que não estão interessando, isso não me interessa, isso não me diminui, nem me faz ficar pobre, mais pobre. Ok? Mas para você ver a seriedade com que se tratam as coisas que podem gerar negócios e sustentar várias pessoas da Guiné, gerar renda e gerar empregos. Como é que eles brincam com isso aí? Quando chega o dinheiro, tem que aproveitar aquele dinheiro, cada um tem que procurar para enriquecer, porque há muito tempo que estava sonhando para ficar rico, tem que botar a mão. Pô, assim um país não vai para um. O dinheiro do Estado tem que ir para o cofre do Estado. O dinheiro que é das pessoas que investiram tem que ser prestado conta. Só assim que o negócio vai dar certo. Então, se eu aproveitar, ver um visionário, eu vou fazer, criar uma associação, uma cooperativa de pescadores, de pesca artesanal, para eles aproveitarem aí, me vender. Eu tenho uma fábrica, uma pequena indústria de beneficiamento de pescado e embalagem. Hoje, 300 gramas de tilápia que a gente compra no mercado, supermercado congelado, filé de tilápia, sabem que é tilápia? Bentana, que eles tiram, fazem filé sem osso, está custando aqui, invariavelmente, vai de 36 a 48 reais, dependendo da quantidade e qualidade do trabalho, de beneficiamento que eles fizeram. Então vamos pegar aqui comédia, 40 reais. 40 reais divide por 5. Não vamos dizer 5, 25, 25. Para facilitar a conta, divide por 5, quanto é que dá? 8 vezes 5, 40, não é isso? 8 dólares. Quantos são 8 dólares lá na Guiné? Porque um pacote de 300 gramas, não é meio quilo, não. Nem 1 quilo. Então podia ser 16 dólares por 1 quilo de tilápia, filé de tilápia. É uma carne altamente apreciada nos Estados Unidos, nas Américas, aqui no Brasil. Eu aqui em casa, como nós moramos numa cidade que não tem mar, tem rio, tem bastante peixe, muito peixe, a gente aproveita filé de tilápia. E a gente come que de domingo em domingo, então olha, de quando em vez nos aniversários, porque é muito caro. Eu compro, a gente vai comendo pouco, faz filé, faz muqueca com peixe com sítio vermelho, né? Com azeite de dendê, e faz óleo de dendê, faz às vezes grelhado para comer. Porque o corpo precisa de se alimentar bem para ter saúde. Então veja quantas tilápias bentanas nós temos no Porto de Bolama, Buba e Lagoa de Cofada.
Claro que não vai apenas só explorar e não procurar fazer exploração com sustentabilidade para poder ter sempre para explorar. Quantas oportunidades que as pessoas daquela área de Cofada, Bulama, Buba estão perdendo. Exporta, beneficia, faz coisas, exporta, embala, congela o barco, exporta para Estados Unidos, para a Europa, para o Canadá. Os europeus compram uma carne bastante saudável, bem apreciável. Gostosa, tilápia, bentana. Quem que não gosta de bentana na Guiné? Quando eu falo bentana, eu falo outros peixes que podem ser transformados em filé. Aí por quê? Por que isso dá dinheiro, gera valor, agrega valor? Porque eu que trabalho o dia todo, eu não tenho tempo de chegar lá no mercado, comprar peixe, aí tirar a escama, temperar e cozinhar. Não, eu pego já filé pronto, eu deixo no ambiente, uns 5 minutos já está descongelado, eu boto numa coisa lá, micro-ondas, descongela, tempero, asso, cozinho, como, vou embora. Ou então já chego pronto, compro um restaurante pronto, embalado, comida de filé. Dá pouco trabalho, por isso que agrega valor. Então, quando a gente pensar nisso, de começar a trabalhar para que os nossos produtores rurais, pequenos produtores familiares, né, agreguem valor nos seus produtos, na comercialização dos seus produtos, aí o nosso país vai começar a ser um país próspero, um país que vai gerar renda, gerar emprego, mesmo que seja emprego familiar, e gerar o bem-estar. A agricultura familiar ou qualquer produção a nível familiar gera renda e emprego. Aqui no Brasil, a agricultura familiar, 70% de tomate, cebola, nabo, verduras aí, e hortaliças, couve, temperos verdes que a gente traz para a nossa mesa para temperar a nossa comida, vem da agricultura familiar, produção familiar. Cerca de 70% de emprego gerado no campo vem da agricultura familiar. Se não gera emprego direto no momento de produção, vai gerar emprego no momento da colheita, mesmo que seja emprego sazonal. É melhor do que nada. Porque o que eu ganhar, eu vou guardar para comer. Eu tinha um primo, que é lá na Guiné, é saudoso primo, que Deus o tenha, a gente chamava ele de Mantoy, Antoine, nosso primo. Aí dizia-me assim, meu sobrinho, vem aqui para eu te ensinar como é que se faz para comer mundo. Ele diz, olha, se você ganhar um peso naquela altura, você não vai gastar todo um peso, não. Gasta 25 centavos do peso, hoje. No outro dia, você não vai gastar 25 centavos, você gasta de 20 centavos. E aí, quando chegar nos 15 dias, você já gastou 50 centavos. E outros 50 centavos, você deixa para gastar aos poucos, até no momento que vai entrar um peso que você vai receber do mês. Então, assim, com o pouco que você recebe, se souber administrar, você morando no campo, onde você pode, no seu quintal, criar galinhas, criar pato, lavrar mandioca, milho, coisa para seu sustento diário, esse pouco que você recebe vai dar para você comprar mafé uma vez e comprar roupa para criança. Foi assim que nós sobrevivemos. Eu não estou dizendo que a população da Guiné-Bissau vai ter que se contentar ficar nessa situação ad eterno sempre, não. Mas foi assim que os nossos pais nos criaram, não faltando alimento, não faltando roupa, mesmo que seja de ano a ano, rasga, você chapa, né? Você costura, bota no corpo, você entendeu? Até a gente poder trabalhar e ganhar o nosso dinheiro, e a gente migrar. Então eu estou falando no momento de construir felicidade para a Guiné-Bissau, como é que isso pode ser feito. Então é isso que eu estou pedindo para vocês. Então vamos pensar nisso. Você tem que ter ideia, criar ideia, desenvolver essa ideia para você poder criar um produto. Sem ideia você não cria produto nenhum. Vamos precisar começar a pensar isso na Guiné-Bissau. Não é só quando você... Vamos fazer. Não dá. E catadá. Aquela é canseira. E trabalho. Não se biga. Não tenta ele. Como que você tenta esse vocana fazer? Vocana levar à frente. Como é que vocês já sabem se vocês não tentam, não trabalham para isso ir para frente? Não dá. Não há nenhum trabalho que não tenha o sacrifício, que não gera um sacrifício. Você tem que ter sacrifício, saber trabalhar, contornar esse sacrifício para você depois ter
a bonança. Dizem os portugueses, depois de uma boa tempestade sempre vem a bonança. Então você não pode ter a felicidade que você procura, o bem-estar, se você não tiver o sacrifício, não se sacrificar. Então não vamos colocar só o sacrifício nas costas do governo da Guiné-Bissau, vamos fazer. O governo tem que estar munido de suas políticas públicas para poder ajudar, sobretudo que os pequenos produtores, porque desses aí que vem alimento nosso do dia a dia para a mesa, para as nossas mesas. O pequeno produtor, porque se eles morarem no campo, estiverem tranquilos, felizes, não tem que virem a se aglomerar na cidade. Nós precisamos que venham algumas pessoas, porque a cidade não pode parar, precisa de serviço. Nós precisamos de empregado doméstico, precisamos de cozinheira, precisamos de babá, precisamos de lavadeira. Isso precisa na cidade. Para que a família que trabalha. Então tem que vir, mas a coisa tem que ser balanceada, trabalhada. Ok? Então é isso que eu desejo para vocês. Vamos dar crédito ao governo de Umaru Sissoko Embalo. O que quer dizer que quando eu falo governo, eu estou incluindo também o primeiro-ministro no meio. Ele como presidente da República, como responsável pela nação. Vamos dar crédito. Vamos trabalhar com ele. Vamos, antes de mais, né? Ou sobretudo, vamos criar estabilidade na Guiné-Bissau. Um clima de estabilidade. Vou pronunciar como os brasileiros, abrir todos os acentos das vogais. Estabilidade. Porque se eu falar estabilidade, a pessoa pode confundir, pensar que estou falando de instabilidade. Estabilidade política, estabilidade governativa na Guiné-Bissau. É isso que vai dar o que é uma tranquilidade social. É através disso que nós vamos chegar ao nosso bem-estar e com isso o progresso e o desenvolvimento na Guiné-Bissau. Presidente Umaru Sissoko Embalo, eu lhe parabenizo como guineense, como amante da Guiné-Bissau, por essa conquista que a Guiné-Bissau teve sobre o seu governo, sobre o seu esforço, que é de presidir o CEDEAO. CEDEAO é um grande mercado. Vamos contar, só Nigéria tem cerca de mais ou menos 216 milhões de habitantes, quase ultrapassou o Brasil. Só Nigéria, mercado de 200 milhões de habitantes. Não falando do Senegal, que tem outros milhões, Costa do Marfim, outros milhões, Burkina Faso, Togo, Guiné-Bissau, Gâmbia, Mali, Guiné-Conakry, Gana. São quantos milhões? Um mercado de quantos milhões de habitantes? Eles fizeram cercando 400 milhões até, não vou dizer 500, mas pelo menos 400 milhões de habitantes no mercado. CEDEAO, só CEDEAO. Eu não estou falando da África toda. Se o mercado CEDEAO estiver fortalecido, significa dizer que a fronteira econômica CEDEAO vai avançar para outras regiões, outros blocos econômicos dentro da África. Quando eu falo com fronteira econômica, eu não estou falando da União Monetária. Claro, isso expandiu a fronteira econômica da Guiné-Bissau. Tanto um senegalês pode vir com a sua mercadoria, vender, receber o dinheiro da Guiné-Bissau, que é franco CFA, mas tem lá um símbolo que diferencia, e levar. Chega lá, e de repente tem muito mais reservas de dinheiro de franco CFA da Guiné-Bissau lá no Senegal, e depois a Guiné-Bissau precisa disso. Então aí começa o quê? Uma espécie de um negócio monetário financeiro que Senegal pode ganhar dinheiro nisso. Bom, vamos repassar no Banco Central, nós que é o único que nós temos CDAO, as reservas tem mais para cada reserva você paga, como a França faz com a gente lá. Se nós recebemos um financiamento lá fora de 250 milhões de dólares, esses 250 milhões de dólares vão ser convertidos em franco CFA para ser trabalhado interno. Quem que tem esse poder, essa soberania de conversão? É a França. É aí que ele ganha dinheiro, a França ganha dinheiro. Para cada franco CFA que converter, de dólar converter em franco CFA, ganha um X centavo. Ele é que tem aquilo que na economia falamos de senhoriagem. É o senhor, a França é o senhor. Ele que tem direito, o tesouro francês que faz isso. Okay?
Bom, eu não vou entrar mais em outro detalhe para a parte financeira, mas para não perder o foco hoje. Nós estamos falando 1h19 minutos e 48 segundos, muito interessante. Então, esse é o primeiro vídeo, a experiência do primeiro vídeo que eu vou fazer para os meus irmãos da Guiné-Bissau. Eu vou fazer outros vídeos em termos, digamos, de focação ou especialização. Começando primeiro, hoje eu falei de uma forma geral, como da área agrícola, pecuária, agricultura, pecuária, indústria, mineração, até a economia de uma forma geral. Então, pensem muito bem nisso que eu estou falando. Presidente Umaru Sissoco Embaló. Essa é a minha contribuição que eu estou dando para a Guiné-Bissau. Há muito tempo que eu estou fora, 41 anos, mas como eu disse no início, eu sempre vivo a Guiné-Bissau. Então essa é uma forma que eu tenho para contribuir, dar a minha ideia. Certamente, juntando com as outras ideias produzidas lá na Guiné-Bissau, nós vamos ter o quê? Como é que eu posso dizer? Uma solução, um resultado positivo para a nossa terra. Tem muitos quadros lá na Guiné-Bissau que tem ideias boas, ideias valorosas, ideias produtivas para oferecer. Então vamos ter essa coragem de fazer isso. Vamos colocar de lado a política, né? Deixar a política para aqueles que são políticos fazerem isso aí, mas precisa também que eles tenham uma consciência cidadã. Eu sou político, eu não estou aqui contra o governo, contra o presidente da República. Eu estou para mostrar o certo que deve ser feito. O que não é certo a gente vai ter que mostrar, apontar caminhos para poder melhorar e fazer. É assim que quer fazer política. Certamente é assim que se faz. Em Portugal cai governo, sai governo, mas todos eles pensam em Portugal. Democraticamente aceita fazer. Agora o ministro da Inglaterra caiu, bom, por uma situação lá que talvez nesse momento aqui que nós estamos trabalhando não interessa citar, mas democraticamente todo mundo aceitou e ele vai sair mesmo, vai entregar o governo, vai entrar outro. Aí tiveram já governos, o primeiro-ministros importantes, que nós lembramos o tempo de James Gallagher, Partido Trabalhista, veio até Margaret Thatcher, Theresa May, o Tony Blair, e mais outros. Como em outras partes do mundo, outros países tiveram grandes primeiros-ministros, auxiliar do governo. Isso existe regime de governo que faz isso. Então, se na Guiné-Bissau não temos regime de governo semipresidencialista, tem que ter um primeiro-ministro. Então, seu primeiro-ministro, trabalhe em sintonia com o presidente da República, ver qual é o projeto que a Guiné tem para ser desenvolvido e trabalhe com seus ministros. Coloca no lugar pessoas certas, competentes, capacitadas para aquele lugar. No governo, a gente não pode trabalhar com aquele pensamento, esse aqui é filho da minha tia, ou é meu amigo, não sei o que mais, está passando mal em casa, se eu tirar não vai morrer de fome. Não. Cada um tem que ter consciência, quando você é chamado para desempenhar um cargo, você tem que desempenhar na sua plenitude, com eficiência. Não porque você está precisando, vai morrer de fome, não. Para você tem que fazer merecer, tem que fazer jus àquele trabalho para você salvar de fome, que você poderá morrer ou poder ficar com fome se for desempregado. Tem que ser assim, não importa. Não vamos olhar para ser menino bonito, menino filho de rei, coisa. Não. Colocar pessoas competentes e capacitadas. No momento que você não provar de que você é capaz naquele lugar, tem que cair fora mesmo, tem que cair fora. Presidente da República, não importa. Se tiver que constituir um gabinete do primeiro-ministro só de pessoas oriundas da etnia balanta, mas competentes e capazes de colocar o país como chama, em frente, coloque. Se for de pessoas oriundas de etnia papel, coloque. Mancanha, mandinga, fula ou assimilados, coloque. Não importa. Essa coisa de você está nomeando fula, vai lá, porque é presidente fula, não pode botar ministro fula. Não, você tem que colocar pessoas competentes no lugar. Tem um primeiro-ministro que é balanta, mas tem ministros balantas, de etnia balanta. Eu não estou falando levantando problema étnico, não. Mas eu estou falando do que se fala lá, o que se pratica, que está fazendo com que o nosso país ainda está nesse atraso. Vamos ter que pensar numa
Guiné-Bissau. Por isso que eu iniciei lá a minha conversa falando da unidade de luta, falando das pessoas, nossos pais, como se conviviam, as pessoas como dividiam cerca, como dividiam pedaço de cola, café da manhã, xícara de café para tomar. Então é nesse sentido, vamos esquecer. Eu, quando estudei em Bissau, na escola Padre, escola Dona Berta Craveiro Lopes José de Souza, os meus colegas eram, eu chamo o nome até hoje, eu lembro deles, se vocês quiserem eu chamo. Falecido Aguinaldo Perichon, que foi um grande jogador, Jaimier Abdul Mané, que foi um jogador do Benfica, Lassana Mané, Júlio Ribeiro, Sinha, Nhamá, Zé da Silva, Antônio Vaz, eu chamo Augusto Rodrigues, a gente chamava Augusto Banha, chamo Nuno Xavier, são os meus colegas de turma, chamo de Nicolau, que é Gregório, Abel de Barros, que está vivo, chamo de Ângelo Correia Dias, meu grande amigo Ângelo, Luiz Antônio, você entendeu? Então, eu conheço, esses eram meus colegas da mocidade, a gente fazia instrução lá no a gente chamava de complexo escolar, ali onde hoje é Ministério da Educação, ali era campos de pequenos campos de esporte, ginásio ao ar livre, entendeu? Então, aí quem que conhecia, sabia, você Pepe, você Balanda, você, não. Eu chamava Ângelo Correia Dias, então ele sentia que eu era um amigo, colega, como chamava de Lamarana, Ocinha, Nhamá, íamos jogar bola junto, brincar, aquela traquinagem, banculém, mas ninguém falava de que você fula, mancanho, não. E por que agora nós vamos levantar? Depois que nós fizemos a luta libertação, sob a mesma bandeira, a mesma educação chamada unidade de luta, não, vamos acabar com isso, pelo amor de Deus, vamos acabar com isso aí. Ninguém é melhor do que ninguém na Guiné-Bissau. Todos somos iguais. Existe quem aproveitou a oportunidade que surgiu para poder fazer, ser e ter alguma coisa, e existe aqueles que não fizeram. Não tiveram essa oportunidade, ou não quiseram aproveitar a oportunidade que surgiram. Então vamos acabar com isso, por favor, Deus. Pelo amor de Deus, vamos trabalhar. Cada um coloque a sua ideia, para a gente poder. Então, muito obrigado por me escutarem. Não é uma aula, não. É apenas uma conversa, bantabá, um jumbai. Um pequeno jumbai que eu fiz com vocês. E vamos continuar fazendo isso. Desculpe o meu sotaque. Aqui me chamam de gringo, fala, 41 anos no Brasil, mas eu não perdi o meu sotaque guineense. O meu sotaque português com sotaque. Mas o importante é que vocês devem ter entendido tudo que eu falei. Eu consegui, pelo menos, colocar as claras, de uma forma bem clara, breve, correta, todas as minhas ideias para vocês em português. Podia ter falado em crioulo, mas eu aproveito para falar em português, porque eu vou postar esse vídeo, certamente que todos os meus amigos que não sejam guineenses, brasileiros, outra parte do mundo, vão querer entender o que eu falei. Tá bom? Então, muito obrigado. Uma boa tarde para todos. Um bom Eid Mubarak. Uma boa festa grande, como a gente falava aqui, aproveitam, hoje é dia de comer carne de carneiro, dibi. Hoje muita gente vai para Jabaté, que eu não conheci. Infelizmente, quando Jabaté chegou em Bissau eu estava já no Brasil. Mas um dia ainda, quando eu voltar, eu vou lá a Jabaté comer a carne de cabra grelhada aí, ou carneiro, no seu restaurante, ok? Um abraço a todos. É um homem que veio investir naquilo que pode, que sabe, e hoje é um empresário de sucesso. Então é isso que eu quero também que os guineenses façam. Vamos, cada um com a sua oportunidade, com a sua visão empresarial, comercial, trabalhe para poder colocar essas potencialidades que nós temos em frente. Cada um cria a sua vocação de exploração. Era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado.